A aeronave tinha acabado de descolar quando ocorreu o que parece ter sido uma avaria no motor. O avião caiu quase na vertical, a apenas 300 metros do aeroporto de onde tinha descolado. Todos os ocupantes da aeronave morreram, contabilizando-se o total de 11 vítimas mortais após a tragédia que aconteceu no município francês de Tombelaine, perto de Nancy. O grupo, composto por enfermeiros particulares, estava a participar numa experiência de paraquedismo pela primeira vez. Além do piloto, encontravam-se na aeronave 5 instrutores e 5 alunos. Apesar de o acidente ter ocorrido perto de um bairro residencial, não foram registadas vítimas em terra. As autoridades francesas estão a investigar o acidente. O avião não vinha equipado com caixas negras, o que poderá gerar algumas dificuldades. De acordo com o Gabinete de Investigação e Análise para a Segurança da Aviação Civil, este é o acidente de aviação geral mais grave em termos de perda de vidas em França. Têm sido dias muito quentes em França e as consequências já se fazem notar. Desde a última quarta-feira já se registaram pelo menos 1000 mortes em excesso face ao esperado. As vítimas são sobretudo pessoas com mais de 65 anos e vivem nas zonas mais afetadas. Algumas destas regiões ultrapassaram os 40 graus esta semana, o que deixou os hospitais e serviços de emergência sob pressão. Mas esta onda de calor não se sente apenas em França, estende-se a alguns países vizinhos, o que tem levado a algumas formas criativas de ultrapassar as altas temperaturas. Neste momento estão a ser sobretudo afetados a Chequia, a Hungria, a Polónia e a Alemanha. Na Alemanha batem-se recordes. Na tarde de sábado os termómetros registaram 41 graus e meio, as temperaturas mais altas de sempre. Recordes também na Dinamarca, 37 graus, o valor mais alto desde que há registros no século XIX. Mas há outra história por trás destas altas temperaturas. Os cientistas dizem que o aquecimento global é uma realidade. Numa altura em que o diálogo entre a União Europeia e os Estados Unidos já viu melhores dias, os norte-americanos celebraram 250 anos de independência com os seus aliados europeus em Bruxelas no domingo. O evento foi organizado pelo embaixador dos Estados Unidos, Bill White. O Parque do Saint-Contenaire, próximo das principais instituições da União Europeia na cidade, atraiu cerca de 10.000 convidados, incluindo militares norte-americanos estacionados na capital belga. O encontro contou com as atividades culturais tradicionais norte-americanas, voos militares e discursos de importantes líderes ocidentais, com o objetivo de reforçar os laços num contexto de diálogo transatlântico complexo. Donald Trump deu início às homenagens políticas através de um vídeo gravado, no qual salientou os profundos sacrifícios históricos partilhados entre as duas nações. We have defended our common civilization from the trenches of World War I to the Free Belgian forces who fought alongside Americans in World War II. More than 14,000 American soldiers rest for eternity in Belgian soil and remind us all of what it takes to preserve the freedom that we so joyfully celebrate this year. Após o discurso do presidente norte-americano, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, subiu ao pódio para refletir sobre a natureza geopolítica e simbólica duradoura dos Estados Unidos para a Aliança Ocidental. Ronald Reagan called the shining city upon a hill. I'm not American, I'm Dutch. But for me and for countless others, that's what America is and has always been. A beacon, a guide. A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, elogiou a dimensão do evento diplomático, dirigindo-se diretamente ao embaixador dos Estados Unidos para destacar a solidez da relação histórica. We're here to celebrate a transatlantic relationship and friendship that has created history's best of times and stood solid through the worst of times. There's a great American expression, go big or go home. And tonight you certainly lived up to that. Para financiar as operações, o embaixador norte-americano revelou ter angariado cerca de 5 milhões de dólares, junto de mais de 220 doadores privados, incluindo grandes multinacionais norte-americanas como a Meta e a Microsoft. Empresas belgas também terão doado para a realização do evento.
O local das festividades ficou sujeito a medidas de segurança reforçadas, o que suscitou alguns protestos pontuais por parte dos residentes devido ao encerramento de parques. Houve ainda manifestações de grupos ambientalistas fora do perímetro de segurança. O embaixador dos Estados Unidos rejeitou quaisquer especulações relativamente a profundas fricções políticas entre Washington e Bruxelas, optando por salientar a cooperação cultural e económica de longa data. O dia de festividades culminou num espetáculo coreografado com drones e fogo de artifício sobre a capital belga. A Austrália e Vanuatu assinaram na segunda-feira um acordo abrangente em matéria de economia e segurança, proibindo a instalação de qualquer base militar estrangeira na ilha do Pacífico. Vanuatu encontra-se no centro da rivalidade estratégica entre a China e os aliados dos Estados Unidos no Pacífico Sul, e a Austrália manifestou a sua preocupação quanto às ambições de Pequim. What this does do is to provide certainty for Australia that there will be no foreign military base, that we will prioritise policing cooperation with Pacific Island Forum members, something that we've asked for across the board, and that there'll be any consultation on any third-party engagements in critical infrastructure. Nos últimos tempos, a Marinha Chinesa tem feito repetidas escalas em Vanuatu. Pequim também financiou a ampliação de um cais em Luganville, que já foi a maior base militar dos Estados Unidos no Pacífico Sul, o que alimentou os receios de que a China pretenda criar aí uma base naval. A Austrália tem vindo recentemente a estabelecer uma série de acordos com nações insulares do Pacífico com o objetivo de conter a influência crescente da China em matéria de segurança. Pequim advertiu Canberra quanto ao que apelidou de jogos geopolíticos. Bagdade acordou em sobressalto com rusgas da polícia na Zona Verde, onde se encontram os edifícios do governo iraquiano e as embaixadas. Foram feitas várias detenções. A notícia foi dada pela agência noticiosa iraquiana e fala em acusações de corrupção baseadas no testemunho do antigo vice-ministro do petróleo, Adnan Al-Jumali, também ele detido no mês passado. Já a agência Associated Press fala em 7 detidos, entre os quais 5 são deputados que pertencem ao bloco do antigo primeiro-ministro Mohamed Shia al-Sudani. Uma antiga escola em Budapeste está a ser transformada num edifício de apartamentos. As 26 casas energeticamente eficientes que estão atualmente em construção serão disponibilizadas para arrendamento de acordo com as necessidades sociais. O projeto é financiado em 80% pela União Europeia e 20% são assegurados pela Câmara Municipal de Budapeste e ficará concluída ainda este ano. Az iskola épületnek az osztálytermeinek volt egy olyan adottsága, hogy viszonylag széles folyosót hagytak a gyerekeknek. Hát erre most így a lakófunkcióban mondjuk nincs ekkora tér igény, úgyhogy olyan 30-40%-kal kijebb tudtuk hozni a lakásoknak a falát az osztálytermekhez képest, és ennyivel több lakóteret tudtunk kialakítani. No âmbito do projeto estão a ser avaliados outros edifícios devolutos e não utilizados em Budapeste e está a ser elaborado um estudo para determinar a forma mais adequada de os aproveitar. É necessário ter em conta diversos fatores para conciliar as várias expectativas e pontos de vista profissionais. A helyzet, amikor mondjuk a bontás vagy az értékesítés egy racionálisabb döntés, mint az átalakítás, úgyhogy erre egy módszertan dolgozunk ki az Budapest keretében. Existe ainda critério de seleção. Bizonyos lakásoknál a fizikai paraméterek adják magukat, tehát a nagy lakásoknál nagy családosok lesznek, az akadálymentes lakásokban mozgáskorlátozottak lesznek, és a fővárosnak egyébként vannak mindenféle más célcsoportja, akinek kíván segíteni, legyen az egyedül vagy egyszülős családok, vagy állami gondozásból kikerült fiatalok. Tehát ezt a nagyon bonyolult szempontrendszert próbáljuk most így összerakni, hogy legyen a kiválasztása a bérlőknek. O presidente da Câmara de Budapeste, que participou na visita ao estaleiro, apelou ao desenvolvimento de uma estratégia substancial para remediar a situação catastrófica do mercado de habitação na capital. Salientou que, embora o projeto atual não resolva a crise, servirá de um bom teste para compreender como enfrentá-la em colaboração com várias organizações profissionais.
No dia 4 de julho, o Palácio de Versalhes vai inaugurar uma nova galeria para assinalar os 250 anos da independência dos Estados Unidos da América. Localizada no aposento onde o rei Luís XVI recebeu Benjamin Franklin e onde França reconheceu oficialmente a soberania americana em 1778, esta galeria destacará igualmente a relação entre Paris e Washington. Versalhes foi igualmente o local onde, em 1783, foi assinado um dos tratados que ajudaram a pôr fim à Guerra da Independência. A exposição reúne pinturas, esculturas e retratos das coleções do Palácio, com o objetivo de destacar as figuras da Era da Independência, incluindo Benjamin Franklin, o Marquês de Lafayette e George Washington. Il y a une vraie cohérence à créer un parcours dédié à l'indépendance des États-Unis à Versailles, puisque dès Louis XVI, on a souhaité rappeler le lien entre la France et les événements, ne serait-ce que par la commande d'un grand candélabre par Louis XVI qui était dans son appartement intérieur et qui célébrait la guerre d'indépendance des États-Unis. Esta reabertura ocorre poucos dias depois de Emmanuel Macron ter recebido o seu homólogo americano Donald Trump em Versalhes, um dos instrumentos de soft power mais poderosos à disposição do presidente francês. It creates an atmosphere for discussion which is just different, and I think it was the idea of Louis XIV in the beginning. This place was created to make people think differently. Of course, it's diplomatic, so it has to be brilliant and impressive and show how France is a great country. But it's not only that, it's all about beauty and the harmony of the world. Na semana passada, a história repetiu-se. Foi aqui que Donald Trump assinou inesperadamente um memorando destinado a pôr fim à guerra no Irão, apenas 4 dias antes do início das negociações propriamente ditas.